Boa noite, amigos da TV Ibis. Boa noite, Goiânia. Boa noite, Brasília. Estamos iniciando a nossa 15ª aula do curso Ondas de Transformação 1. Então, hoje é a penúltima aula. Semana que vem, nós estaremos encerrando a primeira fase do curso Ondas de Transformação. E a aula de hoje ela é muito importante, porque eu deixei para poder falar um pouco sobre defeitos, sobre a individualidade, agora, porque nós falamos em 2 aulas e continuamos no segundo semestre. Não foi porque eu quis atrasar ou deixar as coisas da maneira assim, adiando, não. É porque dessa forma a gente pode abordar e no segundo semestre a gente retoma, porque nós vamos fazer um estudo bem detalhado de todos os nossos defeitos e penetrar profundamente na malha que muitas vezes sustentou e nos sustenta ainda nos nossos enganos e nos nossos erros. E é por isso que nós vamos começar a abordar hoje. Hoje nós vamos começar a tocar nesse assunto. Semana que vem, ao encerrar o curso, nós iremos falar e estaremos concretizando o nosso trabalho nesse primeiro semestre. E no segundo semestre estaremos começando a partir dessas 2 aulas que nós vamos dar aqui. Nós gostaríamos também de mostrar um pouco e divulgar o Congresso Pietro Baldi. Para aqueles que ainda não sabem, o Congresso Pietro Baldi, dia 21 a 23 de agosto de 2015, será realizado em Franca, São Paulo. E o título do congresso, o tema do congresso será Consciência, o voo para o Espírito. Eu não sei se vocês conhecem o movimento de Franca, o movimento espírita de Franca, que é um movimento muito especial e pessoas muito bacanas fazem parte desse projeto, com a liderança de um dos nossos amigos, que é o Felipe Salomão. E segundo o Felipe, será o melhor 20º Congresso Pietro Baldi que já houve até então. Então, não vamos perder, porque vai ser o melhor 20º Congresso. E nesse congresso, é só procurar o site, tem o site do Instituto Pietro Baldi, tem uma página no YouTube dando todas as orientações, é só colocar Congresso o Baldi. Ele terá a seguinte programação. Então, ela começa no dia 21 de agosto, na sexta-feira, recepção na parte da noite. Nós vamos ter o nosso amigo Ariston falando do livro da Grande Síntese, a Evolução da Consciência. Depois nós vamos ter a neta do Baldi, a Maria Adelaide Ferraz, falando sobre a função do amor na evolução. No outro dia, no sábado, nós vamos ter o Gilcinho lá de Belo Horizonte falando sobre o rumo à superconsciência. Logo depois nós teremos o Jorge Dama Martins do Rio falando o tipo biológico do futuro. A parte da tarde nós teremos Deus e o Universo, o Júlio Couto Damasceno, que vai falar sobre a queda espiritual à luz da tradição cristã. E encerrando o congresso na parte de sábado, eu vou estar lá falando sobre a consciência e as linhas do tempo. No domingo tem uma mesa redonda com todos os expositores, com perguntas e respostas. Essa será então a programação. E todos aqueles que puderem, será uma alegria estar lá conosco, participando, sexta, sábado e domingo, 21 a 23 de agosto. Mas nós vamos estar também transmitindo pela TV Ibis. Toda a equipe da TV Ibis vai estar lá e vai estar transmitindo o congresso. Então, aqueles que não puderem ir, que não puderem estar conosco, fazendo presente, poderão assistir através da TV Ibis. Ok? Nós vamos fazer a prece, vamos chamar a Lili. Chamar a Lili aqui hoje, quando vocês mandam e-mails para o Ibis, quem recebe é a Lili. A Lili é a esposa do Mauro, que o Mauro pediu para mim falar, que eu não deixasse falar que ela é a esposa do Mauro. Você lembra do Mauro, do tiozinho, do Maurinho? Então, o Mauro é a esposa da Lili, ele falou, não deixa de falar, porque é minha esposa. Então, a esposa, e ela que recebe os e-mails, ela que responde, ela que envia muitos e-mails lá para mim poder mandar para vocês. E é graças a ela, o trabalho que ela realiza, que tem um contato com o pessoal da TV. Ok? Fazer a nossa prece. Então vamos respirar fundo, recebendo as energias do plano maior da vida, acalmando. Senhor amado, agradecemos toda a proteção, todo o amparo e essa oportunidade imensa que estamos tendo de aprender mais, possamos assimilar todas as orientações, colocar em prática no nosso dia a dia e em nossa vida. Agradecemos mais uma vez, que assim seja.
Meus amigos, nós temos estudado aqui que o Espírito, que é composto de totalidade, unidade, Deus e individualidade, está além do espaço-tempo, ou seja, o reino do Espírito é o reino da eternidade, o reino divino. E a partir desse reino, dessa dimensão, ou de como o Baldi chama, a partir do sistema, houve uma contração da individualidade e da totalidade, formando o antissistema, que é o mundo que pouco a pouco, a partir do campo de consciência, vai se contraindo, tornando-se energia, contrai e torna matéria. Então, consequentemente, se nós formos estudar o nosso eu, nós temos de estudar o nosso eu em duas grandes vertentes. A vertente da individualidade, que é aquilo que somos em essência, filhos de Deus, unigênito do Pai, aquilo que realmente nós somos e que o Cristo, ao estar conosco, veio nos mostrar o que é ser o ser em espírito, a individualidade verdadeira. Foi por isso que Jesus, quando esteve aqui, nos disse assim: eu sou lá de cima, vós sois lá de baixo. Se nós tocarmos a palavra lá de cima por sistema e colocar lá de baixo como antissistema, nós vamos entender então o que o Cristo está nos dizendo. Ou seja, por isso que ele se chamou Filho do Homem, ou seja, o verdadeiro ser, aquele ser que é a verdadeira individualidade. E essa individualidade, quando nós retornarmos a esse estado, ele é um com o Pai. Por isso que o Cristo fala: eu e o Pai somos um. É por isso que ele diz a Filipe: olha, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Por quê? Porque ele está mostrando que essa individualidade ela é integrada ao Pai. Consequentemente, essa individualidade, pela própria visão que possamos ter, ela é infinita. Por quê? Porque também infinita é o Pai. Então a individualidade é infinita. E é exatamente o diálogo do Filho com o Pai e a doação do Filho para todos é que nasce o estado orgânico do sistema, onde cada um de nós ocupa uma função. Então por isso que é infinito. Agora, no momento que houve a queda, começou-se a criar a inconsciência e ficou então, surgiu o psiquismo e a consciência. Surgiu o inconsciente e o consciente. E ao mesmo tempo, esse consciente foi perdendo terreno e foi aumentando o inconsciente, até que a gente chega dentro do espaço-tempo, onde a inconsciência é total. E a partir daí inicia o processo de evolução, que é a reconquista da consciência. Então, dentro desse processo, se nós pegarmos o nosso universo, segundo a ciência, ele tem em torno de 13,5 bilhões de anos. Então, a nossa consciência tem esse tempo. Logicamente, colocando o universo apenas no tamanho que a ciência define, colocando ele apenas dentro desse conceito. Pode ser que no futuro tudo isso mude, mas nós teríamos então uma consciência de uma origem de 13,5 bilhões de anos. Então você imagina, agora nós estamos na fase de evolução. Essa fase de evolução, e estamos fazendo essa parte da evolução na Terra, logicamente que nós temos de pensar que os seres que estão na Terra não são seres nascidos, gerados nesse planeta. Logicamente que eles estão fazendo a evolução nesse planeta, mas eles são muito mais antigos do que esse planeta. Por isso que o pessoal lá na teosofia fala tanto das raças mães, fala tanto dos tipos humanos que vão sucedendo, exatamente porque é os ciclos de evolução que vai acontecendo dentro desse processo. Então, logicamente que nós já peregrinamos por vários planetas. Então, muitas vezes eu vejo esses papos falam assim: porque o ET, por ET, eu falo, não, extraterreno todos nós somos. Porque, como diz Emmanuel, a Terra é um mundo penitenciário, é um mundo denso, é um mundo de expiação e prova. E nós estamos aqui exatamente pelos erros cometidos deliberadamente durante séculos, durante milênios. E aí nos reduzimos a esse estado de consciência onde nós nos encontramos. Então, logicamente que dentro de nós tem um campo imenso. E nós vimos esse campo aqui representado pela nossa casa mental, onde se situa o consciente, onde nós semeamos, o subconsciente, onde nós armazenamos, e o supraconsciente, onde estão as nossas potencialidades. E na aula passada nós entendemos um pouco o que é as potencialidades e as possibilidades, porque à medida que nós fomos caindo, uma parte permaneceu e uma parte contraiu, dentro da visão dual. Então dentro de nós temos o arcanjo, nós temos o anjo, nós temos o serafim, nós temos o querubim, nós temos o homem de bem, tudo dentro de nós. E por enquanto a nossa consciência está eclipsada, como a gente estivesse vivendo um sonho apenas desse homem comum. E dentro de nós também tem todos os estados inferiores
do processo evolutivo, não só dentro dos campos das formas, mas dentro do campo também do passado. Por isso que dentro de nós também está dentro do demônio, aquilo que nós mostramos que Jesus mesmo nos disse: vós sois filhos do diabo. O que é o diabo? Adversário divino, aquele que adere apenas à própria vontade. É isso que é o diabo, não um ser externo que nos tenta, como a gente colocou, não. O demônio é algo que está dentro de nós, quer dizer, está dentro da nossa intimidade. Então, consequentemente, nós temos todos esses estados dentro da alma. Então nós podemos dizer que nós temos a individualidade, que é o ser verdadeiro, e temos o individualismo, que contém todos esses estados e todas essas camadas do ser. E é a partir dessas camadas do ser que nós vamos desenvolvendo. Então imagino que nós já fizemos, imagino que nós já cultuamos, imagina o que já tivemos na nossa alma e que hoje, pouco a pouco, nós vamos nos distanciando, apesar de que somente na fase final da evolução que tudo isso esgota. Então vamos fazer uma recordação sobre isso. Voltando aqui, coloca para mim lá, investigando a individualidade. Lembra aquilo que nós falamos na aula passada, na aula 14, né? Nós mostramos C1 aqui. Esse C1 é consciência cósmica. A CN é a consciência espaço-temporal. Nós já falamos aqui que espaço-tempo é uma dimensão da consciência. Então, consequentemente, aqui nós mostramos que C1 se fraciona, como mostramos aqui, né? Ou se fraciona em dois, no C2 e no C3. C2 fica em estado potencial e C3 contrai. C3 se transforma em C4 e C5. C4 fica no estado potencial e C5 entra em contração. Da mesma forma, C6 e C7, C6 em estado potencial e C7 em contração. Por isso que o Baldi fala que dos estados longínquos do sistema, nós temos o chamado dentro de nós mesmos, porque esses estados estão em estado latente. Por isso que eu chamo de estado potencial. Eles estão em estado latentes na nossa alma. E nós vamos acordando pela evolução. É por isso que Platão foi tão bacana quando ele disse que aprender é recordar. Essa realmente é a visão, porque à medida que você vai caminhando, você vai acordando. Então a evolução não é um acrescentar externo ao interno. A evolução é um desdobrar do mundo interno e do qual inclui interno. Eu já falei aqui várias vezes que esse negócio de externo não existe, tudo é interno. Aquilo que nós chamamos de externo nada mais é do que o interno coletivo, que a gente ainda não é capaz de perceber, mas nada mais é do que isso, porque o externo é o interno coletivo e o interno verdadeiro, tanto é verdade que a nossa vida é regida pelo plano mental, que apesar ainda de estar na superfície, ainda é um processo interior. Muito bem, então consequentemente nós temos todo um estado que vai abrindo, casando, abrindo e casando, até que nós voltamos ao estado consciencial superior e da consciência voltamos ao espírito. Daí está o título do congresso Baldi: Consciência, um voo para o espírito. Então você vai despertando a consciência para descobrir o espírito, que é o verdadeiro ser. Muito bem, próximo. Aqui nós mostramos essa imagem, que eu gosto muito dela, aqui mostrando a via involutiva, igualzinho o Baldi mostra, aqui mostrando a via evolutiva, aqui mostrando a espiral, né? As espirais e todo o contexto dentro do ser. Então isso aqui tudo está dentro do ser. Então nós poderíamos colocar em negrito, em negro, aquilo que ainda não está desperto, igual o Baldi faz no livro Ascese Mística. Então vamos colocar isso aqui em preto, mais ou menos aqui começa a clarear e aqui mais ou menos preto, que é o passado. Então nós vamos acordando isso até que tudo isso se torne claro e a gente volta à consciência. Por isso que Jesus fala que o filho pródigo volta ao pai, certo? E à medida que ele volta a meio caminho, ele encontra o pai, porque no meio caminho ele começa a encontrar a presença divina em si. É quando ele volta ao reino, ele volta ao pai, volta à casa do pai e o pai festeja essa volta. Muito bem, próximo. Bom, aqui nós colocamos, porque muitas vezes quando a gente fala sobre sistema, fala o sistema é imóvel. Ele é imóvel porque nos dá a ideia de movimento, porque a ideia de movimento sempre é relativo. É um ponto A em relação a um ponto B, um objeto A em relação ao objeto B.
Logicamente que nós estamos falando de um movimento relativo que a gente enxerga no dia a dia. Mas não é que o sistema seja imóvel, o sistema tem o movimento do Espírito e todo esse movimento é em relação a Deus, ou seja, é o movimento do ser em relação ao Pai e não em relação a algum objeto, algum ponto dentro desse movimento. O ponto seria a presença divina. Então, consequentemente, esse movimento ele é feito dentro do campo da glória. O que é a glória? A glória é o poder em Deus. Por isso que Jesus é tão claro quando ele está lá na cruz. Ele fala assim: Pai, devolva-me a glória que eu tinha antes que mundo fosse. Pai, devolva a glória que eu tinha no sistema antes que antissistema existisse. Ou seja, o poder em Deus é a glória, certo? Esse é o poder em Deus. Então, logicamente que a individualidade ela respira no oceano do Espírito, e esse oceano é infinito. Nós dividimos esse oceano para mostrar que a individualidade respira na totalidade, na unidade e na transcendência divina. Na totalidade, ela cumpre a função sistêmica, ou seja, uma função única de totalidade indivisa, onde cada ser, cada célula cumpre uma função que é única, porque cada ser é unigênito. Na unidade existe a imanência de Deus, onde o ser faz a vivência, a manifestação da unidade, na imanência divina. E na transcendência divina encontra o absolutamente novo, ou seja, o sistema é novo, se nós podemos dizer assim, né? O sistema é novo a cada segundo, a cada momento. Nós estamos colocando o tempo no sistema que não tem nada a ver, mas é para a gente entender que a verdade é sempre nova. E faz a respiração ao contrário. Dessa movimentação, individualidade, totalidade, unidade, Deus, imanente e transcendente, nasce a fonte de todo o movimento, que com a queda vai surgir o movimento psíquico, que vai contrair até o movimento atômico, até o movimento espaço-temporal. Então, esse movimento de transformação que nós falamos desde o início do nosso curso, nada mais é do que o movimento pré-existente, que é intrínseco do ser em relação à totalidade, à unidade, Deus imanente e Deus transcendente, que vai virar os movimentos aqui embaixo quando contrai, que vai virar os movimentos atômicos, que vai os movimentos do universo, os movimentos da galáxia, os movimentos dos planetas e o nosso movimento psíquico é intrínseco. Por isso que a transformação vem de qualquer forma, porque é intrínseco a nós. Esse movimento está dentro da alma. O ser fez um movimento então do amor apenas em si mesmo, criou o poder. Do poder nasceu o individualismo, baseado no amor a si mesmo. E do amor a si mesmo nasceu o egoísmo, consequentemente a queda e consequentemente o antissistema, formado inicialmente de consciência, depois de energia, depois de matéria. Por isso que nós vamos encontrar no nosso universo matéria, energia e consciência. Próximo. Espero que todo mundo esteja entendendo. Se não tiver, manda pergunta aí. E eu vou falar isso também no Congresso Petro Baldi. Então estou dando aqui uma palhinha do que vai ser. Certo? Não entendeu, fala. Manda pergunta aqui. Se eu compliquei na hora de falar, pergunta. Pessoal de Goiânia, pessoal de Brasília, fala, vamos lá. Então nós podemos dizer que a individualidade é infinita, porque ela mergulha em Deus, tanto no campo imanente como no campo transcendente. Então nós podemos dizer que a individualidade é formada de vários eus. Vamos falar assim. Um eu de semelhança ou de totalidade, por isso que está lá no Evangelho, Deus nos criou a imagem e semelhança. Semelhança é a totalidade e a imagem é unidade. Imagem um do outro. É totalidade, semelhança um do outro, porque cada filho é único. Então, no máximo que ele pode ser é semelhante. E o eu de imagem é o eu do amor, que se torna o outro para poder amar e fundir. Então aqui, eu semelhança, eu de totalidade, eu imagem, eu de unidade. Aqui, nós colocamos como Atma, né? Que é uma expressão que os orientais usam muito, mas o Atma que nós colocamos aqui é um conceito um pouquinho diferente. Seria o eu de identidade,
o eu unigênito, o eu onisciente, o eu de comunhão divina. Então nós teríamos o eu, dentro da individualidade, nós teríamos o eu de totalidade, que é o eu semelhante, o eu de unidade ou unigênito, que é o eu de identidade divina, o eu de imagem ou de unidade de um para com o outro, e temos o eu que eu dei o nome de plenilivre, que poderíamos também dar o nome de self, ou seja, o eu que tem a verdadeira liberdade do sistema, a liberdade absoluta, o verdadeiro livre-arbítrio, porque todos os outros livre-arbítrios, nós já mostramos isso aqui, na hora que vai condensando, são livre-arbítrios secundários, até que chega à vontade, e muitas vezes perdemos o livre-arbítrio e ficamos apenas no estado de indeterminação e no estado de determinismo, porque a evolução começa nesse estado que nós perdemos completa consciência, só ficou o movimento. Então, aqui está o eu pleno e livre, é exatamente esse eu que faz a escolha dos amores e cria um amor a si mesmo, que gera o egoísmo. Vamos lá? Isso aqui não é fácil de ver, né? Desculpa fazer isso aqui, mas como o Adalto não fez para mim, tem que ser uma coisa assim amontoada, né? Mas dá para a gente dar uma explicadinha aqui. Vamos lá. Lembra que nós falamos que Deus, unidade, totalidade e individualidade é o Espírito. E Deus, como essência, é o amor. O Deus como ser é a verdade. Deus como substância é a vida. E Deus como princípio é a lei. Lei que o Balde nos fala tão bem. Agora, da mesma forma, o que seria individualidade? O que seria individualidade? Então nós mostramos isso aqui, ó. A individualidade como Atma, o eu de identidade, o amor de identidade, que é a identidade, o conhecimento absoluto, a função sistêmica, está dentro dessa frase aqui, ó. Eu e o Pai somos um. Está lá em João 10:30. E da mesma forma que fala, darás o nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha aí, vê a imagem. Quer dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Está lá em Mateus 1:21. Esse é uma parte do eu. Igualzinho nós estamos fazendo aqui com Deus, nós estamos fazendo aqui com o eu, com o ser, com a individualidade. Ou seja, ele tem dentro dele o amor de identidade. Esse amor de identidade é o Atma, o eu de identidade. Eu e o Pai somos um e o nome é Emmanuel, Deus conosco. Depois, do lado de cá, nós temos o eu imagem, que é o amor de coerência. O que é o amor de coerência? É o amor de unidade, né? Seja um conosco como nós somos um. É a frase de Jesus em João 17:22, que é o egocentrismo altruísta, a imagem e a unidade, ou seja, o amor de coerência, o eu de imagem. Aqui embaixo nós teríamos o amor de semelhança, que é eu de semelhança, que é o amor de complementabilidade, de semelhança e de totalidade indivisa, conforme a nossa semelhança. Está lá em Gênesis 1:26. E vê que a expressão que está na Gênesis é nossa, né? Porque é a totalidade. E aqui nós teríamos o eu pleno e livre. O eu pleno e livre é o eu sou, que é o egocentrismo. Eu sou a liberdade absoluta e co-criador. Então, por isso que está lá em Êxodo, eu sou o que sou. Essa é o eu pleno e livre, o eu, o ser único, o ser divino. Façamos o homem à nossa imagem, que é a imagem da imagem e semelhança um com o outro. Tá claro? Então, em Deus é essência, amor, ser, verdade, substância, vida, lei e princípio. O ser é o eu de identidade, o eu de imagem, o eu pleno e livre e o eu de semelhança. Ok? Então, isso compõe o nosso ser. Certinho? Todo mundo está vendo? Pessoal de Goiânia? Pessoal da TV? Tem alguma pergunta aí, Estevam? Boa noite a todos. Brasília, Goiânia. Algumas saudações a Isabel Gomes, lá de São Paulo. Falou que você for Goiânia, Brasília e falar São Paulo também. Lá em São Paulo eles estão nos acompanhando. Então, Goiânia, Brasília e São Paulo. Ó. Isso. As praças que nos acompanham, né? E temos o nosso companheiro Raimundo Nonato,
envia a saudação falando que hoje ele, por outros motivos, não foi trabalhar, mas que está nos acompanhando ao vivo no dia de hoje. O trabalho pode esperar. Vamos lá. Como diz André Luiz, né? Toda ocupação útil é trabalho. Vamos. Pessoal, lembra que Jesus resumiu tudo em amor? Nós temos de entender que o amor é tudo. E nós muitas vezes, os espíritas falam muito isso, quer dizer, quando falam em fluido universal, pensa que é uma substância. O fluido universal é o amor. Ele é substância na parte em que houve a contração. É por isso que fala que Deus está em tudo quanto é lugar, porque o fluido universal, o amor, nos envolve todos. Então o amor que é o fluido universal. Esse amor, quando contrai, vai virar energia. Quando contrai, vai virar substância, fluido universal. Quando vai virar fluido vital, que vai virar ectoplasma, que vai virar o nosso sangue, por exemplo. Ou seja, tudo é um processo de contração. Mas o verdadeiro fluido universal não é uma substância. O verdadeiro fluido do amor é o hálito divino, como diz André Luiz, que é o amor. E é por isso que Jesus fala que todas as leis e todos os profetas se resumem no amor. Então nós pegamos aqui o amor, né? E colocamos os principais tipos de amor, ó. O amor da unidade é o amor de imagem ou de coerência, porque se não houver coerência de um com o outro, não existe a unidade. O amor de semelhança é o amor da totalidade indivisa. O amor de identidade é o amor a Deus. Eu e o Pai somos um. E o amor a nós mesmos é a individualidade. O amor a si mesmo. Quando esse amor a si mesmo faz o caminho egoísta, egocentrismo egoísta, surge a queda. Ok? Então esse é o amor. Nós podemos falar que esse é o resumo do amor. O amor que nos cobre. Nós poderíamos então dividir em 4 grandes eixos. O amor de imagem ou de coerência, o amor de identidade, o amor de semelhança, o amor a si mesmo. Então no processo evolutivo nós vamos fazendo do amor a si mesmo, de egoísmo para altruísmo. Vamos descobrindo o amor de semelhança. Por isso que nós temos família, que nós vamos descobrindo esse amor de semelhança. Vamos descobrindo o amor de identidade, que é o amor em relação ao Cristo, em relação ao Pai. E depois vamos descobrindo o amor de imagem com o amor de unidade. É assim que vai se dando, tudo dentro do campo do amor. Então aqui estaria toda a essência do amor. Agora, quando a gente cai, nós temos o amor a si mesmo. E esse amor a si mesmo dentro do campo egoísta. Por isso que torna a individualidade, torna-se individualismo, que é o que nos domina. Desse individualismo vai nascer os estados mentais, vai nascer as personalidades, vai nascer os tipos de ego, que preencheu a nossa história de 13,5 bilhões de anos. Ok? Então nós podemos dizer que o ego é um sedimento da individualidade. Próximo. E nós agora desenhamos. Você viu lá? Nós não desenhamos em 4, né? Amor de imagem, amor de semelhança, amor de identidade, amor a nós mesmos. Agora vamos pegar o ego. O que é o ego? Que foi a figura que nasceu no princípio. Por isso que está lá na Gênesis, no princípio Deus fez o céu e a terra. Olha, o céu já existia, o céu era onisciente, o céu era o sistema. Na hora que nasceu o antissistema, por isso que fala, fez o céu e a terra, ou seja, fez o sistema que já pré-existia e o antissistema. Por isso que fala, no princípio era o caos, porque na hora que nasceu o tempo, nasceu com a queda. Inicialmente no campo da consciência, depois no campo da energia, depois no campo da matéria. E agora nós estamos fazendo o caminho inverso, matéria, energia e espírito. Consciência e espírito. Tudo bem? Balança a cachola aí para ver se está tudo bem mesmo. Tudo legal? Então vamos. Agora vamos ver o que é o ego. O que a gente tem dentro? Quando a gente fala ego, o que é que está dentro de nós? Fala, o que é o ego? A gente, o ego. E a gente fala, eu estou mudando meu ego. Não, não muda não. Só se é dificílimo. Você pode fazer o ego andar para frente, mas não muda não. Ele é difícil demais. Então vamos ver o que tem dentro dele. Olha aqui. Quando nós temos a queda, e a queda vai, né?
dos campos das dimensões e vai, até que chega no que nós demos o nome, o ego primário, o evolutivo, ou seja, o ponto máximo de contração. O que é esse ponto máximo? Estevinho, volta um pouquinho na aula passada aqui que a gente tem uma imagem lá. Volta. Vai. Pode ir. Aí, triângulo. Aqui. Nós estamos falando desse fenômeno aqui, ó. O ser está aqui é o sistema. Então, W, X, W1 é infinito, é o sistema. Dentro do infinito existia um ponto de possibilidade de queda, que é um ponto que poderia nascer o antissistema. Nasceu conosco. Então, aí nos levou à queda, representada por essa linha de descida. E aqui está o antissistema, que é incomensurável. O Balde fala infinito porque não tem outra forma de dizer, mas é incomensurável porque ele termina. ZYZ. ZYZ1. Nesse ponto Y aqui, ó, é o ponto onde o sistema está totalmente contraído e o sistema é uma possibilidade mínima. É nela que vai ocorrer a evolução, que é o retorno. Então esse ponto máximo aqui nós vamos chamar de ponto máximo de contração, que como cada ser é único, foi único para cada ser. Só que como cada ser eles fizeram movimentos semelhantes, foram viver em um universo semelhante, que é o caso nosso, da humanidade, das outras humanidades iguais às nossas. Então vamos lá, voltemos. Beleza? Pode ir? Mais um pouquinho? Bom, então aqui é esse ponto que eu estou dizendo. A partir desse ego primário ocorre evolução. Então nós colocamos aqui evolução a partir do espaço, depois o átomo, depois o mineral, depois o vegetal, depois o animal, depois o homídeo, até chegar no homem neutro. É esse homem neutro aqui que os Espíritos, quando responderam a pergunta do Livro dos Espíritos, falou: o homem, Deus nos criou simples e ignorante. Porque ele está falando desse ponto aqui, ó, do homem neutro, o homem que, como diz Rustem, está perto de readquirir o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio da queda, porque o livro primordial só quando a gente retornar. Então esse aqui é o homem neutro. Ele está no ponto onde vai iniciar a evolução dele no plano espiritual. E aí ele faz a evolução no plano espiritual, mas tem a segunda queda. E na hora que ele cai como o ego diabólico. Como diz Rustem, tornamos-nos espíritos das trevas. Então, quando André Luiz descreve os dragões, André Luiz descreve o livro Libertação, os espíritos que comandam todo aquele mundo, são esses espíritos aqui, que nós já fomos uns. A gente muitas vezes fala assim, o dragão, o espírito do mal. Não, você já foi um. A misericórdia divina que fez você ficar um pouquinho melhor. Deu para entender? Então aqui você já foi um. Então nós estamos mostrando aqui os vários tipos de egos demoníacos, ó, que vai contraindo e tal, até que surge o ego personal, que são as nossas personalidades, encarnada, desencarnada, encarnada, desencarnada, desencarnada, que nós damos o nome de alma, personalidades encarnadas e personalidades intervidas, que está representada aqui por essas figurinhas. Então olha a quantidade de coisa que a gente tem dentro do ego. E aqui em cima está o ego primordial, que é o ego da primeira queda. Então vamos voltar de novo naquelas imagens da queda lá, Estevam, que eu não sei se eu coloquei aqui para baixo, mas vamos colocar lá, vamos lembrar lá. As imagens da queda. Recordar é viver. Vamos lá. Vamos. Aí, volta. Vai. Aí. Então estão lembrados? A primeira queda que vai gerar consciência, que vai do plano C1 ao plano CN, espaço-temporal. Depois nós iniciamos a evolução, até a gente... A primeira parte é a evolução determinística, que vai ser espaço-tempo, átomo, mineral, animal, etc., até chegar no homem simples e ignorante, ou como o homem neutro, como está lá na escala espírita e como está lá em Rustem. E aí, o Rustem fala que você pode evoluir no plano de energia, que a gente chama de plano espiritual. O plano de energia você pode evoluir em linha reta moral,
porque a evolução sempre se dá em espiral. Então você vai na linha reta moral evoluindo aqui. Aqueles que caem faz a segunda queda, e na hora que faz a segunda queda, vão habitar os planos espirituais inferiores. Por isso que André Luiz fala, se torna um espírito do mal. Rustem fala sobre isso. E aí vem as quedas planetárias, de um planeta para outro, de um planeta para outro. No nosso caso, aqui está a Terra, aqui está Capela, aqui está Sírios, que são a interligação. E depois as outras quedas. Então, quantas camadas, retorna lá, quantas camadas a gente não tem dentro da alma? São inúmeras camadas, inúmeras vivências. Não é só a vivência personal, não é só a vivência reencarnatória. É a vivência dos egos diabólicos, é a vivência dos egos primários, é a vivência das potencialidades que está na nossa alma, que está tudo dentro desse fator. E que você vai acordando. Então, você vai fazer, já fez esse período aqui, ó. Você está aqui agora, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando. Já passou por essa fase aqui. Está aqui agora. Mas daí por que Jesus fala? Vigiai e orai, para não cair em tentação. Que tentação? As tentações que existem em nós mesmos. Não é as tentações que nos oferecem, porque nós fazemos assim, o homem, ele sempre projeta. Então o capeta é o outro. O capeta é o outro ser que tenta a gente para nos fazer ruir. Por isso que fala que o capeta tem 1000 faces. Ele tem 1000 faces porque todas as faces são nossas. E a gente projeta no outro. Você pode olhar que o mal sempre está no outro. O outro que é mal, eu não. Então nós temos um capeta que nos tenta e que tem muitas faces. Não, todas essas faces estão dentro da nossa alma. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai para não cair em tentação. E fala no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Então nós podemos dizer assim, não nos deixeis cair nas nossas tentações. Não nos deixeis voltar aos pontos anteriores da queda. Não nos deixeis voltar ao ego diabólico. Não nos deixeis voltar nas personalidades extremamente egóicas. Não nos deixeis voltar nos espíritos do mal que nós já o fomos, a fim de que a gente possa caminhar de volta a Ti. Então tudo isso tem camadas dentro da nossa alma. Então quando eu falo de egoísmo, eu não estou falando do egoísmo que a gente interpreta apenas no ponto personal, não. É um egoísmo profundo. Quando eu falo em inveja, é profundo. Aí a gente fala assim, não tem inveja, minha filha, você tem um pote, um oceano, uma fossa ilimitada, porque está tudo isso dentro de você. Você pode hoje estar usando uma pequena parcela dela, mas ela está aí dentro da tua alma. Ok? Deu para entender isso aqui? Pessoal da TV Ibis, deu para entender, meus amores? Goiânia, Brasília, São Paulo, deu para entender? Raimundão, lá do Ceará, deu aí, tudo bem, pessoal de Belo Horizonte? Ok? Então é isso aí, é dessa forma, ok? Deixa eu falar também, pessoal lá dos Estados Unidos, pessoal lá da Argentina, o pessoal lá da Espanha, porque depois eu vou falar que eu estou esquecendo eles estão dormindo lá agora, mas vão assistir, né? Vai! Vamos lá. Cometi uma injustiça, esqueci de mandar saudações da Valéria lá de Campinas e ela me cobrou. Por favor, transmita também minhas saudações. Tenho revisado todos os cursos anteriores, agradeço muitíssimo, pois estão me fazendo um imenso bem. Que bom. E o Jorge Melo e a Célia também lá do Rio de Janeiro. Estamos aqui bem acordados. Legal. Bom, começando com as nossas perguntas, a Sueli de Oliveira, lá de São Paulo, agradece o trabalho maravilhoso de conscientização e ela nos envia 2 perguntas. A primeira pergunta é: boa noite. Quando é dito que Deus criou o espírito puro e ignorante, onde no sistema o espírito está? Olha, quando fala que Deus nos criou simples e ignorante, ele está falando a criação antissistêmica. Ou seja, o estado em que nos encontravam quando paulatinamente voltou o livre-arbítrio. Por isso que fala criação. Agora, quando nós falamos sistema, nós estamos falando do espírito e nós estamos falando da individualidade, nós falamos de eternidade. Não tem sentido a palavra criação. A palavra tem sentido no antissistema, porque criação quer dizer tempo.
Então, consequentemente, criação tem como falar no antissistema. Ok? Agora, no sistema, no campo do espírito, onde está a verdadeira individualidade, o verdadeiro ser, esse aqui é o campo da eternidade, o campo do absoluto divino. Não tem sentido falar criação. Aqui, no máximo que nós podemos falar é que Deus é o amor e o Filho é a ação. A ação do Pai é feita pelo Filho e o alimento do Filho é dado pelo Pai. Então, isso que seria criação no sistema. Aqui é criação por quê? Porque na verdade é uma recriação. Do ponto de inconsciência, tornou-se espírito simples e ignorante, ou espírito neutro. O que é simples e ignorante? Simples, sem virtude, porque ele não manifesta virtude ainda. Ignorante, perdeu todo o saber, está na inconsciência. Por isso que é simples e ignorante. Não é simples e ignorante como origem, porque se fosse origem, a substância divina seria simples e ignorante. Não tem sentido. A substância divina só pode ser o amor, e só pode ser a verdade absoluta. Então, consequentemente, simples e ignorante porque é uma recriação. Então, nós poderíamos dizer, quando Deus nos recriou, é o segundo braço da volta do filho pródigo. Então, é uma recriação. E essa é no espírito simples e ignorante, porque ele está readquirindo o livre-arbítrio, na forma da vontade. Que é a primeira manifestação do livre-arbítrio. Ok? Como é que é o nome de quem perguntou? Sueli de Oliveira, de São Paulo. Ô Sueli, tudo bem, meu amor? Entendeu aqui? Então vamos usar a linguagem que possa a gente compreender essa diferença. Ok? Bom, acredito que já respondeu a segunda pergunta, que era por que puro ignorante se no sistema ele progrediu? Lógico. Então o simples e ignorante é só no antissistema, ou seja, nesse mundão que inclui o universo nosso e que inclui os universos múltiplos, ou o multi-universo. Ok. A Valéria, lá de Campinas, nos pergunta: Professor Maurício, relacionando esses inúmeros egos com sonhos, serão eles que se fazem representar nas imagens oníricas? Oh, é isso aí, Valéria. É por isso que nós vamos ter que estudar o sonho só o ano que vem, porque nós temos que entender bem de ego. Então agora vamos lá, volta aquela escalinha aqui. Pronto, ó. O sonho vem daqui. Oh, volta lá. Desculpa. O sonho vem daqui, 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 do eu atual. Então, quando você estuda o sonho, você pode dizer de que dimensão está vindo. E como o ser está em nós como potencialidade, ele também vem daqui de cima. Então, o sonho é sempre um campo superior de consciência orientando um campo inferior de consciência. Então vamos supor que aqui eu estou Maurição, ó, Maurição está aqui. O Maurição começa a fazer um movimento de retorno às personalidades inferiores dele, às impersonalidades cruéis que ele já foi. Essa personalidade cruel começa a fazer intercâmbio com o ego diabólico que ele tem. Aí as consciências superiores que está em potencial, lembra daquele quadro que eu mostrei o potencial? Começa a enviar mensagem para o Maurição aqui, acordar que ele está vindo para cá, acordar que ele está se alimentando daqui, para ele não voltar para o passado. Surgem as mensagens do sonho. E quando essas mensagens não são ouvidas, porque são ouvidas na forma de movimento, mesmo que você não entenda seu sonho, você vai fazer um movimento. Quando você não faz, vem as imagens que criam o pesadelo. O pesadelo nada mais é do que uma mensagem dada pelos planos superiores de consciências nossa para acordar os planos de consciências atuais ou inferiores, a fim de que faça o movimento em direção contrária. Quando não faz, as imagens vão ficando cada vez mais fortes, até que a gente chama de pesadelo. Então nós podemos dizer assim como eu brinco, pesadelo é assim, aí meu filho, você vai ouvir ou não?
Aí você assusta e você faz um movimento. Ok? É isso mesmo que ela falou. E é isso que nós vamos estudar. Por isso que a gente tem que estudar isso aqui. Ó. Isso aqui eu vou te repetir tantas vezes que vai ser igualzinho o negócio do Espírito. Deus, unidade, mesma coisa. Isso aqui eu não vou falar 200 vezes. Porque quando nós vamos estudar sonho, nós vamos estudar as camadas de quando está vindo o sonho. E de onde está vindo os processos. Porque o sonho é um resumo de tudo que nos aconteceu na noite. Você imagina, você passa aí 6 horas dormindo, 4 horas dormindo, 3 horas dormindo, ou como eu falo, os preguiçosos aí 10 horas, 8 horas e tal. Então o que vai acontecer? Olha, quanta coisa você não fez, seja no nível espiritual, seja no desprendimento do corpo astral, seja no desprendimento do ser, do seu corpo físico. Imagina o que você fez. Quando chega no final da noite tem um resumo. Esse resumo é o sonho. Ok, sem mais perguntas. Sem mais? Beleza. Tudo bem isso aqui, gente? Olha, se não entendeu, por favor, fala que eu repito. Eu vou falar isso no segundo semestre até ficar rouco. Mas nós vamos aprender aí. Porque agora a gente vai saber por que quando a gente mostrou aquela imagem da casa da consciência, a casa mental, nós mostramos aquelas camadas da mente. Porque são várias camadas aqui representadas nessas figurinhas. Ok? Próximo. Olha Rustem, olha o que ele fala. Qualquer que seja a causa da queda, orgulho, inveja ou ateísmo, os que caem, tornando-se por isso espíritos de trevas, são precipitados nos tenebrosos lugares de encarnação humana, conforme o grau de culpabilidade nas condições impostas pela necessidade de espiar e progredir. Ou seja, se torna espírito de trevas, que é o ego diabólico, que são aqueles que chefiam os dragões, os acólitos lá dos dragões, dos juízes. Quem quiser ler isso, é só ler Libertação. Próximo. Aqui, André Luiz no livro Libertação, falando sobre os dragões. Evidente engano, aduziu Gregório Ferino. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Aos demais, ainda que me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados uns dos outros. Ela serve ao cordeiro, eu sirvo aos dragões. Por isso que Jesus falou os príncipes dos mundos. Aí André Luiz, numa nota espiritual, ele explica: espíritos caídos no mal. Olha aí, usa a expressão caídos, porque ele vem lá de Rustem. Ó, espírito caídos no mal. Caídos, não é espírito do mal não, caídos no mal. Que é o que exatamente que Rustem ensina. Desde eras primevas da criação planetária. Ou seja, a era primeira da criação planetária, o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, desde essa época, você vê como é que o ego diabólico é terrível. E que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. O mesmo conteúdo que o Rustem fala que cai: rebeldia, ódio, vaidade e egoísmo. Volta lá em Rustem. Ó, volta aqui. Não. Qualquer que seja a causa da queda, orgulho, inveja ou ateísmo, os que caem tornam-se espírito das trevas. Agora vai lá em André Luiz. Ó, os que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos. Lógico, não é demônio eterno como colocaram o demônio eterno. Porque individualmente se transformam para o bem. É o caso que está se dando conosco. Estamos a caminho do bem. No curso dos séculos. Você imagina como dura. Qual acontece ao próprio homem. Tem alguma mudança aqui, ó, tá lá, quem quiser ver, tá lá em André Luiz, no capítulo 8. Viu aí? Capetada. Tá vendo como é que nós melhoramos? Hoje nós somos capeta educado, mas está lá dentro da aula. Passa. André Luiz, no livro Libertação, capítulo 4. Há milhões de almas humanas que se não afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10 mil anos. Há mais de 10 mil anos. Agora ele já está falando das personalidades. Aquele que está do lado de cá no nosso gráfico. Há mais de 10 mil anos. Então presta atenção nisso aqui. Morre no corpo denso e renascem nele, qual acontece às árvores que brotam sempre, profundamente arraigados no solo. Recapitulam individualmente e coletivamente lições multimilenárias
sem atinarem com os dons celestiais de que são herdeiros. Olha aí, sem se atinarem com os dons celestiais. Que dons são esses? Aquela parte da consciência que ficou em potencial. E que somos herdeiros, porque está em nós. Afastados deliberadamente do santuário de si mesmo. O que é o si mesmo? A individualidade. No terreno movediço da egolatria inconsequente. Egolatria, porque nasceu do amor a si mesmo, do egocentrismo, que virou egoísmo. Egolatria, que é o individualismo. Agitando-se de quando em quando em guerras arrasadoras, que atingem os dois planos. Olha as guerras, tanto no plano físico como no plano extrafísico. No impulso mal dirigido de libertação. Impulso mal dirigido da nossa vontade. Através de crises inomináveis de fúria e sofrimento. Destrói então o que construíram laborosamente e modifica o processo de vida exterior, transferindo-se de civilizações. Então o que a gente faz? Muda de civilização e continua o mesmo. Muda de civilização e continua o mesmo. Há mais de 10 mil anos. Então volta lá. Vamos pegar essa frase aqui, ó. Olha bem aqui, ó. Que opera em zona inferior pelos líderes de rebelião, o ódio não são um tal eterno, porque de vez se transforma aqui, ó. Caído desde eras primeras. Eras primeras, 4,5 bilhões de anos. Então vamos lá, volta aqui. Volta no gráfico. Hoje é a aula da volta. Então olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Eras primevas, está aqui na nossa aula. E isso aqui há mais de 10 mil anos. Entendeu agora, gente, como é que o nosso defeito tem raiz profunda? E a gente, quando vai estudar isso, a gente estuda só a superfície. Fala, não, eu me corrigi, eu mudei, eu estou melhor. Que melhor? Estou trabalhando para ser melhor. Quando vai se dar isso? Só o Senhor sabe. Mas por isso que Jesus fala, pega a sua cruz. Volta aqui na cruz, essa aqui. Pega a sua cruz. E siga. Pronto, essa é a minha cruz, ó. Maurição está colado aqui. Essa é a nossa cruz. Pego ela e sigo Cristo agora. Mesmo com ela, mesmo aguentando, estou indo. Deu para entender? Essa é que é a cruz. Ó, o ego bem no centro. Na nossa cruz podia escrever lá, igual foi escrito de Jesus, escrever, eu quero ser o dono do mundo. É isso que a gente busca, poder. Onde tiver 2 ou mais reunidos, eu quero mandar. É isso que a gente busca, poder. Essa é a nossa cruz. Você imagina o quanto tem dentro de nós. E sem contar os instintos que está aqui dos animais. Os instintos inferiores, eu estou estudando essa linha aqui, ó. Deu para entender aqui que é a nossa cruz? Tome a nossa cruz, siga. Negue a si mesmo. Negar a si mesmo não é negar o espírito, negar o ego. O si mesmo que fala em ti, que é o ego. Ok isso aqui? Essa é a cruz. Vou desenhar isso aqui na cruz. Vou pedir o Adalto para desenhar, para ficar bem bonito, para não ser esse desenho fajuto que eu fiz aqui. Uma cruzona, para saber o que é a cruz nossa. A gente acha que cruz é a dor que Deus nos dá para a gente redimir. Não, meu filho. A dor é a salvação divina, para ver se te busca. A dor é igual pesadelo. Quando você não fez de jeito nenhum, Deus dá uma gotinha de dor. Homeopática. Vai, meu filho, muda. Você não tem mais. Entendido? Essa é a nossa cruz. Tem pergunta, Silvio? Temos. A Sueli nos enviou uma outra pergunta. A saída do corpo, que a pessoa vai buscar o significado, também é mensagem do ego? Sim, sem dúvida. O ego é o centro nosso. Quando você sai do corpo, você está regida pelo ego, você está regida por essas personalidades, você está regida por essas personalidades. E está acordando algumas aqui que são aquelas personalidades melhores. Você está acordando. Sabe quando a gente tem esses momentos assim, esses flashzinhos de bondade? Sabe assim, quando você tem uma vontade de ser diferente, vontade de ser útil aos outros, nasce aquela vontade de amor, é porque está percorrendo para cá. Agora, esse mundo que a gente fica o tempo todo nele, nós estamos aqui. Por isso que ele é sempre ególatra. Ok?
Então vamos aqui, próximo. Olha aqui que André Luiz fala também em libertação. Paulo de Tarso, depois de lutas angustiosas, escreve aos Efésios que não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas e contra a horta espiritual da maldade nas próprias regiões celestes. Acho isso aqui lindo. Eu vou dar uma aula só sobre isso aqui. E a gente pensa, na hora que a gente interpreta isso aqui, certo? Principalmente com outros princípios de outras religiões, a gente pensa assim, a gente tem de lutar contra eles. Não, tem de lutar contra eles, está dentro de nós. Então, ó, os principados do mal, as potestades do mal, os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade, está em nós. E ele fala, ó, nas próprias regiões celestes. Por quê? Volta lá no gráfico. Aqui está as regiões celestes, ó, mais próxima do ego primordial. E a nossa luta é aqui, nós temos que lutar contra isso, temos que lutar contra isso, temos que lutar contra isso. Então Paulo de Tarso não está falando sobre o capeta que existe sob a forma lá fora, como a gente interpreta em muitos conceitos teológicos. Ele está falando que tem que lutar aqui dentro, seguindo com a cruz, dessa luta. Entendeu que o demônio está dentro de nós? Vamos lá de novo. Não temos de lutar contra a carne e o sangue. O carne e o sangue é o quê? Vamos lá, carne e sangue, gráfico. Carne e sangue, aqui ó. A evolução, a carne, a matéria. O sangue, a vida, o desejo, que vem daqui. Pronto, vamos lá. Mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. Volta lá no gráfico. Aqui. E as regiões celestes, o que está aqui? Ó? O que ela se pronuncia? A partir da intuição. A intuição é o primeiro portalzinho da dimensão celestial. Deu para entender agora? Volta lá. Hoje nós estamos no exercício da volta. Além, pois, do reino humano. Além, vai ter um reino humano, o império imenso das inteligências desencarnadas, participa de contínuo julgamento da humanidade. Ou seja, além disso tudo, nós ainda temos que lutar contra o coletivo que nos influencia. Os obsessores, as pessoas que convivemos, o mundo onde estamos, que é o reino humano. Compreendeu agora? E aqui, ó, para a gente não ter dúvida, pode lá aqui, próximo aqui. Não, próximo. Aí, olha Paulo também em Efésios, ele fala assim, aí como é que eu vou lutar contra isso tudo? Aí o Paulão fala, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A armadura de Deus, ó. Ciladas do diabo, é as tentações dos nossos níveis de consciência, dos nossos níveis mentais. Para isso tem de ter a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? O conhecimento, a justiça, a salvação, a fé, a verdade. Olha só, peguei lá da igreja cristã aí. Mas a gente interpreta isso como se eu estivesse enfrentando o diabo. Olha como é dura a vida. Eu enfrento o diabo para ver o Cristo. Não, você enfrenta você mesmo. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. Ou seja, seguir, negar a si mesmo, pegar a cruz e seguir. Ok, gente? Pergunta? Vai. A Eliana, lá de Belo Horizonte. Oi, Eliana. Saudade. Um abraço a ela, saudades dela. Maurício, boa noite. Após você dizer sobre o pegar a nossa cruz, isso seria a transformação da dor, impotência, em dor crística? Olha aqui, vamos para lá. Volta aqui, não, volta lá naquela cruz lá. Essa cruz hoje vai ser o quê? Olha aqui, Liano, vamos supor que a gente está aqui, né? Aqui, está aqui. Oh, eu mudo, esqueço. Aqui, ó, vamos supor que está a gente, tá bom?
Então a gente olha para cá e olha aqui, ó. E olha para a dor. A dor, ela existe exatamente por isso, porque olha as disfunções que tem dentro de nós. A gente só interpreta a dor como fosse karma, como ordem divina. Não! Deus é a misericórdia onde a dor está, e quem teceu a dor fomos nós. Então eu teci a dor com o meu abuso, e hoje eu estou presa a esse conteúdo, e a misericórdia divina age para mim poder ajudar a solucionar. Deus é amor. Então não é Deus que coloca a dor, não, é nós que tecemos essa dor. Ele ajuda a sair, é a misericórdia que ajuda a sair. Então, consequentemente, a dor está aqui, ó. A gente já tem essa consciência, já começar a descobrir princípios da verdade e ainda está aqui atolado, vivendo essa dualidade incrível, tendo impulsos que vêm daqui. Quem é que não vê os impulsos diabólicos que estão na alma? Quantas vezes você não tem vontade de matar o outro? Quantas vezes você não tem vontade de acabar tudo do outro? Quantas vezes? Olha o ciúme dentro de nós, olha a inveja, olha como é que ele é extenso. Isso é uma dor profunda, porque é a dor de quem começa a compreender e vê todos esses impulsos dentro da alma. E tem a ânsia de subir aqui, a parte verticalizada do ser, e que nós só vamos conseguir pouquinho em pouquinho, até que a gente abandone isso aqui, ó. Por isso que Jesus foi tão claro: vende as tuas riquezas, dá aos pobres, que dá valor nisso, aos pobres que não tem nada do Espírito, e vem e siga-me. É isso aí, é o evangelho interior, não é exterior não. Ok? Mais alguma? Temos algumas outras perguntas, mas vamos separar para o nosso segundo bloco. Pessoal, então vamos fazer o seguinte: vamos nos revestir da armadura do cafezinho. Vamos pensar um pouquinho aqui para a gente poder analisar tudo que nós falamos aqui. E porque na próxima aula eu vou começar a falar de onde nascem todos esses defeitos. Agora sim nós vamos entender isso. Porque agora vamos ver como é profundo. E a partir daí nós vamos fazer todo o segundo semestre em cima dessa cruz. Ok? Para a gente poder entender mesmo, porque quando a gente entrar em sonho, a gente já sabe das instâncias de onde vêm os sonhos. Certinho? Então vamos tomar um cafezinho? 5 minutinhos, 10 minutinhos, a gente está de volta. Ok, pessoal, retornando, nosso lanchinho demorou um pouquinho mais. Hoje nós tivemos lanche aqui em Brasília, Erlane trouxe lanche, um caldo, imagina, você vê, né? Graças a Deus, tudo bem? Então veio dar comidinha aqui para os demônios. Então vamos ver as perguntas e vamos terminar aqui o nosso encontro. Vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta desse segundo bloco é da nossa companheira Sueli. Nós não conseguimos acessar, mesmo que por um instante, memórias mais belas? Existem memórias amorosas que fazem parte de nós e podemos acessá-las? Ou se as temos, não são nossas? Não, vem lá. Porque se são nossas, então poderíamos pensar que viajamos nesse eixo de evolução? Sem dúvida, meu anjo. Aqui, ó, vamos colocar esse eixo aqui. Aqui está os demôniozinhos, né? Aqui está a evolução determinística. Aqui está as personalidades encarnadas e desencarnadas, encarnadas e desencarnadas, encarnadas e desencarnadas, tá bom? Mas aqui, ó, está os seres superiores da nossa alma, ó. Está aqui em cima. Então, quando a gente tem momentos de percepção, nós estamos aqui. Quer ver? Tem um quadro aqui que eu vou mostrar depois, mas dá para a gente ver. Vem aqui, passa aqui. Eu fiz um quadro aqui para a gente poder ver bem bacana. Vai lá. Vai para frente. Para frente. Aí, volta. Aqui, ó. Olha que bacana. Nós fizemos aqui, pegamos a escala espírita de Kardec, pegamos aquilo que os pais da igreja falam, pegamos aquilo que Paulo de Tarso fala, e pegamos o que André Luiz e Rustem falam, e fizemos uma escala espírita de hierarquias espirituais. Esses conteúdos estão dentro da nossa alma, não é externo. Então vou mostrar aqui para que você veja. Então dentro de nós está os ecos do sistema, que é o eco do espírito, que é o eco daquilo que é extremamente superior, que é a presença divina. Tem um eco do Cristo, por isso que o Paulo vai dizer, eu e o Cristo somos um, porque ele chegou aqui.
que é a identidade. Lembra da identidade? Amor de identidade. Depois nós temos os campos do antissistema. No campo do antissistema nós vamos ter o serafim. Entendeu por que você vai pegar lá, quando você estuda a vida de Francisco de Assis? Ele tem um encontro com o serafim. Você tem um encontro quando você despertou a mesma identidade em ti. Entendeu por que a gente não encontra com o serafim? Porque você não despertou essa identidade. Você vai ver lá. Se você for estudar a vida de Francisco de Assis, você vai ver que ele teve um encontro com o serafim de 6 asas. A mesma coisa aconteceu com João em Apocalipse. Por quê? Porque como ele já está despertando esse nível de consciência, ele criou a identidade. O amor de identidade cria o intercâmbio. Por isso que eu chamei de amor de coerência. Entendeu aí? Agora, se você não tem desperto, você não tem como despertar aquilo em ti. Então aqui está o querubim, tronos, né? Aí tem os pais das igrejas, explica muito bem isso. Dominações, posteridade, virtude, principado, arcanjo, Maria de Nazaré, que no caso aqui é a Maria de Nazaré, é aquela que coordena os anjos, né, no nosso planeta, os espíritos superior, o espírito prudente, o espírito sábio, o espírito benévolo, e aqui, ó, o espírito neutro. Nós estamos nesse caminho aqui, ó, entre o espírito neutro, que adquiriu a consciência, e estamos aqui caminhando para o espírito benévolo, no caminho para o espírito sábio. É nesse estágio que nós estamos aqui. Mas só que nós somos homens de duas índoles. Nós estamos aqui e tudo isso aqui está dentro de nós, cobrando ação, cobrando conteúdos. Então dentro de nós vai estar o espírito vaidoso, orgulhoso, ateu, por isso que a gente tem a dúvida permanente em Deus, o espírito pseudo-sábio, o espírito leviano, o espírito impuro, os espíritos das trevas, os acólitos das trevas, os justiceiros, os espíritos vingadores, os magos cientistas das trevas, os juízes, os espíritos seletores, as hostes, as posteridades do mal, os principados do mal. Isso aqui está na nossa camada, naquele braço que nós mostramos lá. E aqui está a nossa saída, nós estamos nesse caminho aqui para tornar o homem benévolo. Por isso que a doutrina espírita é tão magnífica como que ela ensina, fora da caridade não há salvação. Nós ainda não temos caridade, porque a caridade é a manifestação do sistema de Deus. Agora, mas nós temos a generosidade, nós podemos cuidar dos outros. Então aqui, nós estamos nesse caminho aqui. Então todas essas instâncias, quem é que fez a pergunta, Estevão? Foi a Sueli. Todas essas instâncias, Sueli, ó, está dentro da nossa alma. E todas essas instâncias estão aqui. Se a gente tem todas esse peso, essa cruz que fala na nossa alma, porque todas as forças da vida falam dentro de nós, nós também temos isso aqui, ó, que é aquelas consciências contraídas que nós mostramos naquele desenho. Agora, nós temos de acessar. E a transformação é nos empurrar do ponto que nós estamos para cima. Por isso que a transformação é constante. Se a gente alocar a transformação em nós vamos seguir esse caminho. Daqui a pouco nós estamos como espírito sábio, daqui a pouco como espírito prudente. E aí nós vamos embora. A Isabel Gomes viu uma constatação para comparar. Estava comparando todo o nosso ego como um iceberg, quando achamos que estamos livres, estamos na realidade carregando um iceberg, onde a superfície é pequena, mas embaixo não temos noção do tamanho. Ah, não tenha dúvida. É por isso que é uma ingenuidade a gente achar que nós conhecemos os nossos defeitos, é uma ingenuidade a gente achar que a gente está dominando os nossos defeitos. Isso é uma besteira incrível. Nós temos sim de conviver com os nossos defeitos, conhecê-los em profundidade e utilizá-la, a riqueza da iniquidade, para o caminho do bem. Então é um esforço hercúleo, porque caso contrário a gente faz aquilo que André Luiz faz, vai renasce, desrenasce, reencarna, desencarna, muda de civilização, muda de terra, mas não muda de ser. Fica aí 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos, e aí vai. A Valéria de Campinas nos enviou outra pergunta. Maurício, sobre a dor. A dor do autoconhecimento será sempre crescente por renunciarmos às idealizações narcisísticas e confrontarmos cada vez mais claramente a nossa inferioridade? Se assim o for, o que poderia ser para nós a chamada paz interior? Quem perguntou? A Valéria lá de Campinas. Ó, Valéria, o processo do autoconhecimento também se dá em espiral, né? Lembra? Todo o movimento do universo é em espiral. Então nós estamos aqui, ó, nós pegamos fazendo esse movimento, ó. Presta atenção, cada vez que você sobe, encontrando aquelas potencialidades que nós mostramos, você tem de descer no seu próprio inferno.
Ok? E até o Cristo nos deu esse exemplo. Você vê que antes do momento da ressurreição, tem todas as trevas da crucificação. Certo? A mesma coisa vai acontecer antes que Francisco de Assis pega os estigmas, que significa o momento em que ele tem amor de identidade. O estigma não é um fenômeno, como a gente vê aí na internet, um fenômeno mediúnico, um fenômeno de efeito físico, como alguns fazem lá o efeito físico na mão e acham que está na mesma santidade. Não. O Francisco de Assis com os estigmas significa que ele acordou o Cristo interno. Okay? Por isso que é a identidade, por isso que ele passa pela identidade. Então esse é o movimento. Ó. Agora, a maioria de nós, o que faz? A gente faz aquilo que eu já mostrei aqui, a gente faz isso. Ó. A variação é mínima. E a gente fica preso nessa variação. Agora, quando a variação é grande, nós visitamos os nossos extremos, mas graças a Deus, quando você visita aqui, você tem força para enfrentar aqui. Porque você sabe que aqui em cima o céu vai abrir mais uma vez. É por isso que o santo luta tanto. E não tenha dúvida, não tem como sair dessa dor. Eu não estou falando aqui da dor kármica, da dor da correção dos nossos erros. Não, essa dor interior que ela falou, essa dor íntima, de reconhecer a dualidade em profundidade e caminhar para a luz, sabendo que agora eu não quero mais a sombra. Essa é a determinação. Por isso Jesus fala, se perseverares até o fim de quê? Da evolução. Você vai carregar essa cruz, até que você anule todas essas instâncias na sua alma. A Sheila lá do Espírito Santo nos envia uma pergunta. Saudações à equipe da TV Ibis, caro doutor Maurício. Aí entre parênteses, ainda necessito compreender melhor os conceitos do ego diabólico em relação ao ego personal. A pergunta dela: o ego diabólico, então, seria aquele que ainda não passou pelos ciclos das reencarnações, ao contrário do ego personal? Perfeito, acabou, você entendeu. O ego diabólico é o ego oriundo da segunda queda. Certo? Pega lá André Luiz. Quando você pegar André Luiz, você vai ver lá os juízes. Na hora que está lá, fala assim, os juízes se materializam e afastam e eles vêm para ser os julgadores. E ele fala lá que muitos desses espíritos estão desde a época da Atlântida. Ou seja, não passaram pelas reencarnações comuns do homem. Certo? E esse é o ego diabólico, o ego oriundo da segunda queda. O ego personal é o ego das encarnações e desencarnações, encarnação e desencarnação. Eu chamo aqui personal encarnado, personal desencarnado. Certo? São os egos oriundos da encarnação e desencarnação. E o ego evolutivo, que é o ego que vem desde o átomo mineral, certo? É o ego evolutivo. E aqui está o ego atual, que é o resumo de todos esses egos, ó. E aqui em cima está as instâncias superiores do ego primordial. Por isso que quando nós estudamos com o Sabete, ele falou assim, o ego também faz parte do espírito. Por quê? Porque o individualismo é a inversão desse processo. Então você entendeu bem, exatamente isso. Aqui, por que a nossa memória não está aqui mais? Porque nós estamos aqui, ó. Mas isso aqui fala dentro de nós, isso aqui fala dentro de nós. Por isso que você vê, vamos pegar, por exemplo, os nossos irmãos que estão passando aquelas situações de perversidade lá no Oriente. Você pode olhar que é o ego diabólico. Ou seja, o ego personal pega uma visão espiritual, vai pegar uma religião e vai vir para o ego diabólico. Isso, olha bem como a destruição é forte. Pega lá nos nossos irmãos que estão acontecendo isso lá, tanto na África como lá no Oriente. Você fala assim, gente, como é que a pessoa é capaz de fazer isso? Vamos pegar a Segunda Guerra Mundial? O que aconteceu? O ego personal deixou-se se influenciar pelo ego diabólico de novo. Por isso que dá o que dá essa instância de desequilíbrio, que é capaz de fazer um vídeo matando os outros com extrema perversidade e publicar para poder ser assistido. E a gente vai lá e assiste ainda. Quem faz a gente assistir? As raízes do mal que está em nós. Deu para entender isso aí? Então você entendeu, meu anjo.
Você entendeu bem, é isso mesmo. Próximo. A Sueli nos manda só uma saudação. Doutor Maurício e equipe da TVI, prometo que não farei mais perguntas por hoje. Só agradeço e vou ouvir atentamente sobre os defeitos, porque já venho detectando a Sueli 1, Sueli 2, Sueli 3 e por aí vai. Isso, é isso que a gente tem que fazer. Ó, eu falo assim, ó, o Maurição capeta 2, o Maurição capeta 3, a personalidade Maurício 1, personalidade Maurício 2, aí o Maurício evolutivo aqui, ó, o cachorrão que o Maurício foi, o macacão que o Maurício foi, certo? E essas instâncias todas, Fernando. Aí de vez em quando o Mauricinho bonzinho que tem aqui, uma pontinha. Entendido? A Isabel nos envia a seguinte pergunta: Jesus aqui na Terra era também regido pelo ego? Isso está demonstrado na conversa dele com o diabo, no entre parênteses ego, que diz que dará a ele o mundo se o segui-lo? Olha, o Mestre Jesus não está em nenhuma dessas esferas. Jesus foi claro. Por isso que ele foi chamado Filho Unigênito, o Filho do Homem. Não é mais ego. Jesus não tem ego, Jesus não tem personalidade, Jesus não tem ego diabólico, Jesus não tem ego mais evolutivo. Jesus é pleno. Por isso que ele fala, eu e o Pai somos um. Isso só fala quem está no sistema. Então, Jesus é pleno. Agora aquela imagem, lembra o seguinte, lembra quando nós mostramos aqui, é uma pena não ter o slide aqui hoje, mas lembra quando nós mostramos que a gente evolui individualmente, coletivamente e evoluímos em Deus? Certo? Jesus já era um espírito puro em termos individuais, já era um espírito integrado na unigenicidade de Deus e estava vindo fazer o trabalho coletivo, completar o trabalho coletivo que iniciou desde a construção do nosso plano até hoje. Por isso que ele fala, Pai, completei a tua obra. Ou seja, fiz esse plano para receber esses espíritos terríveis que o Senhor mandou para mim. Eu recebi eles, desci até aqui para falar para eles do Evangelho do Amor. Eles colocaram eu numa cruz, acabou com tudo isso, mas eu completei a obra. Agora, vamos ver se eles se despertam. Eu vou mandar para eles o Espírito, um Consolador que fique com eles o tempo todo. Mas depois eu virei ensiná-lo, que é no mundo de regeneração para cima. Aí ele falou para eles, vocês não vão ficar órfãos, vou enviar outro Consolador, mas vou estar convosco até o final dos tempos. Ou seja, até vocês voltarem para o sistema, até acabar o tempo, até voltar à eternidade. Eu vou preparar lugar para vocês. Para onde eu estiver, vocês também estejam. Ele está no sistema. Maurício, Goiânia, pergunta. Tudo bem aqui? Então, por isso que ele fala assim, ô raça incrédula e perversa, até quando me farei sofrer? Porque ele estava nos levando. Por isso que quando pega a tentação lá, a parábola, eu chamo aquilo de parábola, a tentação, o príncipe do mundo e o Cristo, ele está fazendo o trabalho coletivo, do enfrentamento coletivo de todo esse conjunto de demônios que existe dentro de nós. Então, na verdade, Jesus fala, eu venci o mundo. Ou seja, eu penetrei na alma de todos os seres, para que grave dentro dele a essência do meu Evangelho. Por isso que ele fala, minhas palavras não passarão, porque estão gravadas na nossa alma. Nós podemos estar encarnados, desencarnados, na China, na Índia, no Alasca, que nós também fizemos parte da evangelização do Cristo. Ok? Em 2022 eu vou dar um curso sobre Jesus. Tudo bem? Pergunta de Goiânia, Maurício, só um momento. Vai. Maurício, Alice, Goiânia. Eu queria que você fizesse um paralelo em relação aos nossos traumas, vamos supor, de infância. Nós temos os nossos defeitos, mas qual é o paralelo aí com esses egos diabólicos e depois os que reencarnam em relação aos traumas mesmo, de infância, que poderia ser um defeito, mas é tão imenso que a gente não sabe nem falar. Coloca aqui. Coloca a cruz. A cruz, isso. Não, o outro. Aqui. Então vamos supor, por exemplo, aqui, além disso aqui, você ainda tem a vida mental sua. Jesus, eu esqueço. A vida mental sua. Você ainda tem a vida mental sua. Na vida mental atual, você vai ter os traumas.
muitas vezes do abuso coletivo, muitas vezes dos problemas educacionais, que a psicologia começa a estudar, Freud conseguiu já definir muita coisa, Skinner também e tal. Você vai ter esse conteúdo aqui, mas esse conteúdo é mínimo. Olha quanta coisa nós temos de estudar. O trauma é apenas uma instância mental desse ser aqui. Então, se eu posso pegar esse ser agora e decompor ele, as instâncias mentais da infância, as instâncias mentais do trauma, as instâncias mentais das tendências, as instâncias mentais das repetições do passado, desse ser aqui. Então, eu posso abrir outra chave para estudar esse ser. É o que nós estamos fazendo, o que vamos fazer no segundo semestre, o que nós vamos fazer no sonho, para que a gente integre tudo isso. Então, aqui tem uma imagem, olha lá. Pega aquela imagem lá que você ia colocando. Olha aqui, ó. Essa imagem aqui já dá uma ideia muito maior para a gente, ó. Aquela mesma cruz, com aquela cruz que eu fiz lá do verdadeiro ser. Olha como é que eles estão integrados. Esse ego primordial se liga ao ego pleno e livre. Por isso que eu mostrei aquela fase de evolução do ego, que chega até no self, evolução do self, que chega até no self pleno e livre, que é sistêmico. Olha como é que é integrado. E agora eu posso pegar aqui pela pergunta da Alice, esse ser aqui e colocar ele aqui embaixo, para mostrar as instâncias do campo mental. E isso aqui somos nós. Na fase hominal, porque se a gente for pegar ainda para baixo, dá para pegar outros estudos. Deu para entender aí, Alice? Ok. Mais alguma coisa? Não, sem mais perguntas. Pessoal, olha bem. Semana que vem eu vou fazer a terceira cruz aqui, ó. E colocar aqui para poder fazer o entendimento que a Alice falou. Gente, lembra que semana passada o Estevinho esteve aqui e falou para a gente sobre o aniversário da TV Ibis. Ela foi fundada no dia 15/7 e hoje, agora 15/7, quando nós vamos estar de férias, vai estar completando 3 anos de esforço, de trabalho conjunto. E lembrando uma frase aqui, né, dos nossos irmãos lá do Casa de Recuperação Bezerra de Menezes, do Rio de Janeiro, nosso querido Julinho, eles têm uma frase lá que nós adotamos aqui para nós também, que ele fala: o melhor sonho é o sonho que sonhamos junto. Então o Ibis é um sonho coletivo, que a gente realiza com todo mundo. Todo mundo é importante, todo mundo dá a sua contribuição, e nesses 3 anos nós tivemos uma contribuição. E nós estamos querendo fazer um painel de todos nós, tanto as pessoas que frequentam o Ibis Goiânia, quanto frequentam o Ibis Brasília, os companheiros que estão nas nossas escolas sociais, os companheiros, todo mundo. A gente quer fazer um painel. E o painel do pessoal que nos acompanha aí no Rio, em São Paulo, em tudo quanto é lugar. Então o Estevão pediu para mandar uma fotografiazinha com um nomezinho, para que a gente possa fazer um painel. A gente quer fazer um mosaico de todo mundo, certo? Para poder comemorar os 3 anos. E nós só recebemos de um, não foi? Quem foi que mandou para nós? A Leandra. A Leandra? A Leandra foi a única que mandou. Nem o Raimundo mandou. Então, nem a Eliane lá de Belo Horizonte. Ela vai falar: não, mas vocês já têm. Não, tem de mandar com o nomezinho. Então vocês, por favor, manda aqui para o Ibis, ou manda aqui pode mandar para o e-mail, mandar para o e-mail do Estevão. Manda, para que a gente possa fazer o mosaico. A gente quer montar esse mosaico para iniciar, a última aula está aqui, iniciar o ano com esse mosaico. Porque a gente quer fazer esse mosaico crescer, todo mundo fazendo parte, para que a gente esteja integrado. Ok? IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org